Boa tarde a todos. Thomas, qual vinho você indica para quem está começando a fumar charuto? Um vinho por volta de R$ 200. Vinho do Porto, cara. Vinhos que nem esse que a gente tomou hoje não harmonizam bem com o charuto. O vinho, vamos dizer assim, tranquilo, né? Que são os vinhos secos, eles não têm acidez suficiente, não têm açúcar residual e não têm álcool suficiente para aguentar a potência que é o charuto. O charuto ele é algo potente, muito intenso, né? E aí você vai estragar não só o charuto como o vinho. Então eu indico o vinho do Porto. Tem um vinho do Porto super baratinho, você bota ali, chama Porto Town Jockey Club. Indica pra turma ali. Você encontra isso daí fácil no Town. T-A-W-T-A-N-Y Town Jockey Club. Espaço. Jockey C-K-E-I C-K-E-I O Caio no soletrando do Luciano Huck seria muito bom. Soletrando. Dislexia aqui. A palavra é jockey. Jockey. Aí. Isso. É esse portinho aí, cara. Não tá aí não. Não dá susto na turma. É esse bonitinho aí. Esse isso, aqui? É isso aí. Esse é R$ 134,90. Por que eu indico sempre o Porto Town? Town é um tipo de porto, tá? Eu indico o Porto Town porque o Town ele é envelhecido em barricas. Então ele é mais redondo, mais gostoso do que um Porto Ruby, por exemplo, tá? Então esse é um portinho barato, R$ 134,90. Acho que são 3 ou 5 anos de envelhecimento. Ele é bem gostoso, redondinho. Choptura pra você harmonizar com o seu charutinho. Vai fumar? Vou. Se eu tomar um vinho de 10 pau, por exemplo. E eu tomar, 10 mil? É. E eu tomar outro de 5. Eu sinto a diferença? 5 mil, 10 mil? Depende dos vinhos. Se você tomar o mesmo vinho, safra diferente, 5, 10 mil, você vai sentir diferença. Tem razão para um vinho custar 10 mil, outra para custar 5 mil. Eu sinto 5 mil reais a menos quando eu tomo ali o... Não, você não sente 5 mil reais a menos, você sente a diferença. A questão da precificação que é Solta o cavalo. Solta o cavalo daquele preço. Quis fazer uma piada que tu sente no sabor os 5 mil reais a menos ali. Você pode falar assim, uma garrafa de 10 mil reais, você vai dividir em 3 pessoas, cada taça, 3.333 reais custou esta taça. Puta lá, miséria. Caralho. Mas tu sente, tu sabe, isso aqui vale 10 pau. Quando tu toma um golinho... Nenhum vinho vale mais 500 reais. Então agora... O resto é história. Mudou de figura agora. O resto é história, é raridade, Entendi. é safra antiga, é História. capitalização, porque se é um vinho antigo, alguém teve que fazer um investimento lá atrás, guardou o vinho, gastou energia na adega, o caralho, pra você tomar esse vinho hoje que custa 5 pau. Entendi. Então assim, vinhos antigamente eles eram muito baratos. Você comprava, por exemplo, um Chateau Petrus hoje, que é 15, 20 mil reais, isso na década de 70 em São Paulo, na Casa Santa Luzia, você comprava por $110. Mas quanto valiam $110 na época? Sim. Os $110 da época não são os mesmos $110 de hoje. Talvez 2, 3 mil dólares. Quanto vai valer? Então você tem a valorização do vinho também. Mesma coisa com o tabaco. Quanto custava na época uma caixa de Davidoff feita em Cuba? Na época devia custar 150, 200 dólares. Hoje custa 20 mil libras. O mesmo charuto daquela época. Envelhecido. É raridade, escassez, produção e qualidade. E aqueles vinhos que custam, sei lá, 15 reais, aqueles que vêm naqueles garrafão meio verdinho, por que ele é tão barato? Qual é a pegadinha ali? Por que ele é tão... Por que as pessoas passam mal quando tomam um vinho barato? Porque é ruim. Mas por que ele é ruim? O cara descobriu Porque que... ele é mal feito, porque ele é quimicamente estabilizado, porque tem adição de álcool, tem adição de açúcar. É basicamente uma água ardente vínica ali, com uma essência e por aí vai. Tipo, não é um vinho natural, que isso aqui, que ele é 100% mosto de uvas fermentadas. O vinho ele é feito da seguinte forma. Você tem a árvore, a planta, que chama-se parreira. Você tem uma parreira que para dar um fruto decente ela precisa de 10, 15 anos de vida. Então é basicamente um bonsai. Então você tem aquele bonsai que vai sair 3, 4, 5 cachos de uva que você vai esperar o ano inteiro para ela nascer. Fica madura, você colher na época correta. Você vai pegar esse cacho de uva, você vai amassar ele, vai tirar o suco, vai deixar o suco em contato com essa casca para dar pigmentação, porque todo interior, todo suco de uva ele é incolor. O que dá a cor no vinho é a casca.
Então ele tem que ficar em contato com aquela casca em temperatura controlada para haver a fermentação malolática. Malolática. A fermentação malolática ela vai tornar o ácido malo, que é um ácido bem ácido, azedo, em lácteo. Então ele é o malolácteo. E essa fermentação ela se dá de forma espontânea, com leveduras selvagens que estão no ar, no ambiente, numa adega, ou leveduras inseridas nesse mosto. Se você abaixa a temperatura desse mosto, você vai diminuindo essa fermentação. Se você abaixa mais, você acaba com a fermentação. E você filtrando esse mosto de uvas, ele vai trocar o açúcar pela álcool. Então, essa levedura, que é uma levedura como se fosse uma levedura de pão, ela vai consumir o açúcar da uva natural, a doçura natural da uva, e vai transformar esse açúcar em álcool. É uma mágica o negócio. É uma alquimia. Quem é Isso que- é tudo natural, tá? Eu fico me Só perguntando que quem você é- tem que ter condições Sim. especiais para isso. Controle de temperatura é o mais indicado. Até 28 graus. Eu me pergunto quem é que descobriu isso. Quem foi o cara que entendeu que dava pra fazer todo esse esquema? O vinho ele surgiu na Geórgia. País hoje chamado Geórgia, sul da Rússia. Tá? Então ali é o berço do vinho e foi aprimorado pelos gregos e romanos. Mas eu fico imaginando como é que o cara viu a uva e pensou, dali eu posso fazer algo A cerveja ela é mais diferente. antiga que o vinho. Né? Aí vem da mesma... E vem do Ideia. mesmo princípio de você pegar e fermentar algo. Fermentar é você deixar um micro-organismo transformar o açúcar em álcool. Mas isso tudo são processos muito longos, né? Não. Não precisa... O processo de fermentação alcoólica é um processo que pode durar 10 dias, 15 dias. Mas já é longo pra um cara que tá lá num lugar que não tinha tecnologia nenhuma. É, mas o tempo demorava para passar. É verdade lá, né? também. O cara não ficava no Instagram, né? Passando Não, feed. não. Ele Nem tinha no esse Tinder. tempo. Não ficava. Ele tinha tempo pra pensar. Então, quando você faz a fermentação alcoólica, você vai terminar com um suco de uva alcoólico. Menos doce. O vinho não é algo doce. Né? Menos doce e alcoólico. Então o álcool do vinho ele é natural. Ele Natural. surgiu a partir da própria natureza. Por que o álcool desse vinho de 15 pila, por que você passa tão mal? Porque o álcool... Porque é um álcool merda. É um álcool inserido, é um álcool adicionado. Ah. Aí você me fala, poxa, mas vinho do Porto também tem álcool adicionado. Que é a aguardente vínica. Mas é uma aguardente vínica, que é a bagaceira, que é como se fosse uma pinga de casca de uva, de boa qualidade. Super destilado e por aí vai. Mas não é normal o vinho ter um álcool adicionado. Ou todos eles têm algum nível. Não né? é pra ter. Entendi. Não é pra ter. Esse do não é Porto pra é uma Isso é uma... técnica deles. Não, isso é um pré-requisito para se chamar vinho do Porto, esse processo. Ah, Então é feito. Entendi. Então, vinho do Porto ele é feito o seguinte: esse processo que eu te falei, tá? De fermentação alcoólica, da fermentação malolática, e você adiciona água ardente vínica. Então você tem um vinho. Para que eles fazem isso? Porque eles querem manter o vinho com um açúcar alto, vinho do Porto é doce, certo? Eles querem manter um vinho com açúcar alto, uma doçura, mas ao mesmo tempo eles querem dar punch de álcool e ser algo extremamente longevo. O vinho do Porto, ele é longevo por duas razões: residual de açúcar e residual de álcool, o que gera uma acidez alta. Bebidas com uma acidez alta envelhecem bem. Entendi. Então eles tiram daquele processo antes Eles de tudo não virar tiram. álcool. Não, tipo, eles param o processo antes de tudo virar álcool. Eles Deixam... param o processo porque eles adicionam álcool. Entendi. Porque eles querem ter o açúcar. Isso. Não querem que transforme tudo em álcool. Exatamente. Estou bêbado, mas estou entendendo É isso tudo. aí. Você tá bêbado já? Não, eu não bebo. Eu bebo meia taça, eu fico bebaço. Ô, Viu que eu não tô Caio, conseguindo falar? Eu tô oi. que nem o Caio tentando ler as mensagens dos caras. claro. Eu não consigo falar.